A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 6 do segundo trimestre do ano de 2019, que tem por título As Cortinas do Tabernáculo. O texto áureo, que está em 1 Coríntios 10, 11, nos diz: Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do século. A verdade prática, comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. Nós adentramos no pátio do tabernáculo. Passamos pelo altar do holocausto, passamos pela pia de purificação e agora nós vamos falar sobre as cortinas do tabernáculo. O que as cortinas simbolizavam? As cores e também o material que eram feitas as cortinas. Nessa lição, nós vamos nos deparar com essas cortinas, as cortinas do tabernáculo. A leitura bíblica em classe está em Êxodo capítulo 26, versículo de 1 ao 14, que nos diz: E o tabernáculo fará de 10 cortinas de linho fino torcido e pano azul, e púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade da juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina, que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com esses colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabra por tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 dessas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si. E dobrarás a 6ª cortina diante da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre e meterás os colchetes nas laçadas. E assim ajuntarás a tenda para que seja uma. O resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo. E um côvado de um lado e outro côvado de outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda. Penderá de sobejo aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cobri-la. Farás também a tenda uma coberta de peles, de cor carneiro,
tintas de vermelho e outra coberta de peles de texugo em cima. Então, a nossa leitura bíblica em classe está nos dizendo como deveriam ser colocadas as cortinas. Como amarrá-las, comprimento, largura, o tecido, a pele de qual animal, tudo explicadinho que o Senhor deixou para ser seguido, essas ordenanças que o Senhor ordenou a Moisés que cumprisse, que pusesse as cortinas no tabernáculo, de acordo com o seu mandato, de acordo com a sua ordenança. E cada cortina, cada cor, simbolizava algo que nós vamos ver a seguir. As cortinas do tabernáculo têm muito a dizer acerca da maravilhosa obra redentora de Cristo. O tabernáculo, tudo que o tabernáculo possuía, era uma tipologia dos nossos tempos, do Novo Testamento. Uma tipologia da obra redentora de Cristo e também uma tipologia como nós devemos estar diante de Deus. Como devemos ter nossa vida purificada para nós chegarmos diante de Deus. Para que Deus receba o nosso louvor, a nossa adoração. As cobertas e as cortinas do tabernáculo. A coberta do tabernáculo do lado exterior, do lado de fora, era uma coberta que não tinha nada que chamasse atenção, não tinha beleza para chamar atenção. Tratava-se de um material resistente, que resistia tanto o calor como o frio do deserto. E olhando essa cobertura sem beleza, não tem como nós não correlacionarmos a estética exterior desse tabernáculo com a humanidade do nosso Salvador Jesus Cristo. Como diz a profecia de Isaías, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Falando de nosso Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava naquela cruz para morrer diante do povo pelos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. As cortinas internas, falamos sobre a cortina de fora, correlacionando com a humanidade de Jesus, no seu exterior, que nós não víamos beleza. Não se via beleza olhando para Jesus. Não tinha formosura, era como uma raiz de uma terra seca. Agora nós vamos falar sobre as cortinas internas. Por baixo da coberta exterior havia uma coberta de peles
de carneiro tingidas de vermelho. Por debaixo das peles de carneiro, havia outras cortinas feitas de peles de cabras brancas, sem ser tingidas. Por último, havia uma quarta cortina que podia ser vista somente do lado de dentro do tabernáculo. Era uma cortina feita de linho branco e fino com bordados das figuras dos querubins. Suas cores eram púrpura, escarlate e azul. A visão dessa cortina lembrava o céu de glória. Agora nós vamos falar sobre as cores da cortina. O que simbolizava? Cada cor tinha um significado. Vamos ver qual o significado de cada uma. Toda essa imagem nos aponta alguns símbolos importantíssimos. A coberta tingida de vermelho aponta para Cristo e o seu sacrifício na cruz. Pois o vermelho, ele simboliza o sangue de Cristo para a remissão do pecado. E o que aconteceu? O sangue de Cristo foi derramado para a remissão do meu e do seu pecado. Deus, ele aceitou o sacrifício de Jesus porque Jesus era puro e era justo. O branco simbolizava essa pureza e essa justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. A última cortina revela a natureza dos seres angelicais que servem junto ao trono de Deus. Assim, o tabernáculo tipificava a morada de Deus e as características redentoras e salvíficas expressas na obra expiatória de Jesus Cristo. As cortinas internas tipificavam Cristo, a obra redentora de Cristo, a morte no Calvário, a pureza de Cristo e também a morada de Deus. A cortina vermelha simbolizava o sangue de Cristo pela remissão do meu pecado e do seu pecado. O sangue do nosso Jesus que foi derramado para a remissão dos pecados. A cortina da cor branca, que era feita das peles das cabras, sem ser tingidos, branquinhas, simbolizavam a pureza e a justiça de Jesus. Jesus, sendo puro, justo, inocente, Deus aceitou o seu sacrifício para remissão do pecado meu e do seu pecado. Aceitou Jesus ser morto para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Uma vida eterna ao lado de Deus. A terceira cortina que revela a natureza dos seres angelicais que servem junto ao trono de Deus. Que era a cortina feita de linho fino com bordados nas figuras de querubins. Suas cores eram púrpura, escarlate e azul. A visão dessa cortina lembrava o céu da glória. O céu de glória, a morada de Deus. Para adentrar no pátio, o pecador deveria levar sua oferta pelo pecado. Assim, as cortinas faziam uma separação entre o santo e entre o profano. A cortina
separava. O ambiente entre a cerca e o tabernáculo era o pátio. Havia um cortinado branco de linho fino torcido que tinha por objetivo fazer a separação dos pecadores. Deus, Ele não habita onde há pecado. O pecado, ele separa o homem de Deus. O pecado, ele é tipo uma cortina, que de um lado fica o homem, do outro lado fica Deus. Separa o homem do Deus. Somente o pecado que separa o homem de Deus. Deus não habita em lugar sujo. Deus não habita num corpo cheio de pecado, cheio de sujeiras. Por isso que Cristo veio, morreu, derramou seu sangue para que esta cortina fosse rasgada e o homem tivesse comunhão, pudesse chegar perto de Deus. Hoje, nós devemos ter nossa vida purificada, sempre purificando, limpando as sujeirinhas, que são aqueles pensamentos maldosos que nos distanciam de Deus, os atos pecaminosos. Temos sempre que estar nos lavando, como lá no Velho Testamento, os sacerdotes precisavam passar pela pia, lavar as mãos, lavar os pés. Assim também nós devemos nos lavar diariamente de toda a impureza. Que nessa vida nós estamos sujeitos a sujar nossas mãos, a sujar os nossos pés. Nós já fomos lavados e remidos no sangue do Senhor. Mas isso não impede que nós falhamos, que nós pecamos, mesmo em pensamento, mesmo com atos, com palavras. Então devemos estar sempre nos purificando, sempre nos lavando para chegarmos a Deus. Que o pecado nos separa de Deus. Assim como as cortinas separavam o justo do profano. Nesse sentido, a imagem do cortinado de linho torcido simbolizava a pureza de Deus no mundo de impurezas. É o símbolo da santidade e pureza de Jesus, pois como homem, nosso Senhor não teve mácula, conforme ele mesmo indagou de seus opositores. Quem dentre vós me convence de pecado? Que está em João 8, versículo 46. Na nova aliança, a igreja de Cristo não se fecha dentro de uma cerca, mas a igreja de Cristo está pronta para receber qualquer pecador, de braços abertos, aquele pecador que estiver arrependido, que confessar o senhorio de Jesus Cristo em sua vida. A igreja de Cristo está pronta para receber qualquer pessoa, qualquer pecador que se prontificar, que estiver arrependido, que quiser mudar de vida. A igreja está de braços abertos para essa pessoa que confessar que Jesus é o Senhor, Rei dos Reis, o único que pode salvar e nos levar para o céu. O que é santidade? Santidade é a separação absoluta do pecado
e dedicação exclusiva a Deus. Santidade é quando nós nos separamos absolutamente do pecado, de tudo aquilo que não agrada a Deus, de tudo aquilo que vai prejudicar a nossa vida espiritual. É nos separando de todo mal, nos separando de todo pecado, a cada dia nos tornamos mais santos. Santificamos a nossa vida a cada dia. A cada dia nós morremos para alguma coisa. A cada dia nós nos purificamos, deixamos as coisas erradas que podem nos levar à queda. Assim nós estaremos nos santificando, nos tornando mais santos para chegarmos diante de Deus sem sujeiras. Por isso, as cortinas da cerca do pátio e do tabernáculo, bem como tudo dentro dele, revelam santidade. Ter a consciência da santidade bíblica significa ter a disposição para viver na contramão do mundo. Vivemos na contramão do mundo significa não nos envolvermos com as coisas imundas desse mundo. Não nos envolvermos, não nos deixarmos contaminar com as coisas impuras desse mundo. As cores das cortinas do tabernáculo. O significado especial das cores. As cores usadas na estrutura do tabernáculo tinham um significado especial. Havia uma ordem que as cores eram mencionadas. Tinha o azul, a púrpura, carmesim, branco. Essas cores estavam na porta da entrada que davam acesso ao lugar sagrado, onde por meio do ministério do sacerdote o pecador encontrava-se com Deus. Vamos ver agora o significado das cores. A cor azul celeste é uma cor que remete ao céu e indica a origem celestial de Cristo e a sua divindade. Da nossa lição. O autor da Epístola aos Hebreus exorta-nos a chegar com confiança ao trono da graça, pois assim alcançaríamos misericórdia e acharíamos graça para, num tempo oportuno, sermos auxiliados. Jesus, o sumo sacerdote perfeito, deu-nos esse privilégio para desfrutarmos da presença santa de Deus, mediante a fé. Não tenhamos receio de adentrar a presença santa do Pai. Jesus, ele nos deu esse direito, morrendo no Calvário, sofrendo, derramando o seu sangue. Ele nos deu esse direito de adentrar na presença do Pai, de chegarmos perto de Deus. Deus, ele não habita onde há pecado. Que nós possamos a cada dia caminharmos para uma santificação, para sermos sempre santificados, purificados diariamente, para chegarmos perto de Deus. Para que Deus possa receber o nosso louvor, as nossas ofertas. Vamos a cada dia nos purificar, santificar a nossa vida. Porque isso tudo custou o sangue do nosso Senhor. Teve um preço alto. Jesus, ele deixou o céu, deixou a sua morada celestial para vir morrer por mim, morrer por você. Isso
nos prova o grande amor que Jesus tem por nós. Vale a pena servir ao Senhor. Que o Senhor possa abençoar você, possa abençoar sua família e nós possamos estar sempre firmes, caminhando ao encontro do Senhor, caminhando, tendo o alvo focado no céu. Que o Senhor possa abençoar cada um. Fiquem com Jesus.